qual é a vantagem toda da cobertura? Para que a cobertura existe? A gente tem, claro, inúmeras coberturas no mercado, coberturas de alta tecnologia, sim, coberturas que vão auxiliar no processo de cicatrização, vão acelerar o processo de cicatrização, sim. Eu não sou contra coberturas, tá? Que vocês às vezes acham isso. Não sou contra coberturas. A gente tem coberturas que auxiliam, sim, esse processo de cicatrização. E os fabricantes, eles se preocupam muito, minha gente, de trazer uma tecnologia realmente para o mercado que melhore, inclusive, tanto devolva a vida dos pacientes, como também melhora a nossa vida, né, tratando feridas dos pacientes, porque a gente consegue mais resultados, a gente consegue cicatrizar mais rápido, e o paciente é devolvido a vida dele o mais rápido, né, possível. E aí a gente vai entender sobre coberturas também facilita muito no processo de cicatrização do paciente, quando vocês começam a pegar esse paciente, essas coberturas e aplicar nos pacientes. E para que serve cada cobertura? Não necessariamente uma cobertura de alta tecnologia. Estou falando de uma cobertura de um curativo, né, de maneira geral, tá? Quando a gente usa uma cobertura, minha gente, a gente está colocando no paciente aplicando no paciente uma etapa aqui, tá? Eu estou aplicando aqui no paciente uma etapa que eu estou fazendo, fornecendo para essa ferida um controle da temperatura, de não perder essa temperatura aqui da ferida. Eu estou protegendo essa ferida contra infecções. Eu estou protegendo essa ferida para manter o equilíbrio dessa umidade. Eu estou mantendo aqui uma umidade ideal, né, da cicatrização, como eu falei. Eu estou mantendo aqui o pH ideal para essa cicatrização. Então, eu estou fazendo aqui, inclusive, eu estou cobrindo aqui os terminais nervosos do paciente e eu estou favorecendo também o alívio da dor, né? Porque aqui toda a cobertura está funcionando como se fosse uma segunda pele, né? Eu estou ali protegendo essa ferida, estou protegendo para que qualquer coisa que venha atrapalhar esse processo de cicatrização não aconteça. Quando eu tiro a cobertura e deixo a ferida aberta, deixa a ferida aberta para ela respirar, né? Deixa a ferida aberta para ela respirar. O que vai acontecer com essa ferida? Essa ferida vai secar, essa ferida com certeza vai ressecar, porque mesmo que ela tenha quantidade de exudato grande, o que vai acontecer? Não vai ter uma cobertura aqui que vai absorver esse exudato e transferir esse exudato para a cobertura. Aí o que vai acontecer aqui? O exudato vai sair e com o contato com o ar, né? Aí vai secar esse exudato aqui e vai formar uma crosta. Crostas são isso, tá, minha gente? É outra coisa que vocês precisam entender. Crosta é quando drena algum líquido, algum exudato, alguma coisa da ferida ou até da pele perilesional, que pode acontecer de drenar pelos poros, e com essa drenagem eu não teve uma cobertura adequada para poder fazer essa absorção. E aí ela secou, secou e aí formou uma crosta. Então, se for um exudato sanguinolento, aí vai ser uma crosta hemática. Se for um exudato seroso, uma crosta melicérica, tá? E assim por diante. Então, a gente precisa entender que a crosta é formada por conta disso, porque eu não estou colocando uma cobertura ideal que está favorecendo essa absorção. E o que vai acontecer com a formação, quando formar essa crosta? Eu só estou formando ali material de cultura, material para as bactérias se proliferarem, fagocitarem, material de alimento, né, para essas bactérias, tá? Então, se eu estou aqui protegendo essa ferida e eu estou colocando uma cobertura que vai me favorecer esse controle do exudato, eu estou também prevenindo que aconteça infecções nessa ferida, tá? Então, aqui eu estou protegendo a ferida. Protegendo. Cobertura, coloquei a cobertura, estou protegendo essa ferida. Não, claro que essa cobertura não é ideal para uma ferida dessa, cavitária, tá, minha gente? Vocês vão entender daqui a pouco todas as coberturas que eu tenho aqui. Foi só para ilustrar. E aí a gente vai entender que as coberturas, elas são necessárias, certo? Coberturas são necessárias. Porém, mais uma vez, repito para vocês, coberturas são necessárias, mas elas são a principal parte do tratamento de feridas. O que eu falo tanto para vocês, minha gente?
a gente precisa entender o paciente. A gente vai precisar, neste momento, respirar e entender o paciente como um todo. Anamnese, higienização da ferida, avaliação dessa ferida e higienização dessa ferida. Então, tudo isso é extremamente importante para que eu entenda o que o paciente está vivendo, quais são os fatores que estão impedindo essa cicatrização desse paciente, para que eu entenda que a cobertura, inclusive para que eu escolha a cobertura ideal, tá? Inclusive para que eu escolha o plano de tratamento todo desse paciente. A gente tem terapias adjuvantes, inclusive, também no mercado, como a laserterapia, como a ozonioterapia, como a oxigenoterapia hiperbárica, né? Enfim, a gente tem várias terapias alternativas. Alternativas não, que agora são terapias adjuvantes, né, no tratamento de feridas. Sempre são terapias adjuvantes. Por quê? Inclusive, eu digo a mesma coisa das coberturas. Para mim, as coberturas, elas são necessárias, mas elas também têm um papel adjuvante no tratamento de feridas. Porque quem é que vai fazer essa cicatrização? A cicatrização vai acontecer de dentro para fora do paciente. O organismo do paciente é que vai fazer essa cicatrização. Basta a gente não atrapalhar esse processo, tá? E na medida que, ai meu Deus, lá vinha aconteceu, eu estava ali tentando, não atrapalhar esse processo, mas mesmo assim o paciente fez infecção, porque agora ele está com hiperemia de bordas, ele está com edema, ele está com dor, está com calor, né, naquela região perilesional, tem infecção ali. E agora, saiu do curso natural, né, de cicatrização. Eu não estou mais naquela fase, fase coagulativa, fase inflamatória, fase proliferativa e fase de remodelação. Aí, nesse meio do caminho, aí aconteceu algum problema ali com o paciente, ele realmente colonizou, pegou a infecção maior, e aí eu não estou conseguindo mais fazer, a ferida não está fazendo mais o curso natural ali da cicatrização. E aí a gente vai intervir com o nosso conhecimento das coberturas adequadas. Mas não só isso. Ontem mesmo eu estava no encontro, né, o encontro mensal que a gente tem do Formação Trilha, com os meus trilheiros. E aí a gente tem uma paciente lá de uma aluna nossa, né, de uma aluna minha, que ela tem anemia falciforme, essa paciente. Essa paciente, ela tem inúmeros fatores que impedem a cicatrização dela. Já a doença de base dela, da anemia falciforme, já é o principal fator de falta de oxigenação dessa ferida. Porque se eu tenho anemia, ainda mais uma anemia que é uma doença crônica, né? Uma anemia falciforme, uma doença que não tem cura. Então, se eu tenho anemia, como é que, minha gente, eu vou ter hemácias, hemoglobina o suficiente para se ligar à molécula de oxigênio e aos outros nutrientes, para serem carregados para a ferida, para poder oxigenar essa ferida e cicatrizar? Não tem como, né? Então, se eu tenho anemia, vai ser muito mais difícil essa cicatrização, porque vai chegar menos oxigênio, inclusive para todos os órgãos, não só para a cicatrização de feridas. E aí eu não entendo isso, e eu começo a dizer, eita, não, começou a exudar mais, então eu vou trocar de cobertura. Eu começou a exudar mais, vou fazer isso, vou fazer isso. Ah, começou a infectar, vou botar uma prata. E a gente treina a nossa mente somente para olhar ferida, somente para olhar ferida e somente para olhar para cobertura. E a gente faz esse treino o tempo inteiro somente para isso. Quando a gente percebe, a gente já colocou todas as coberturas da face da terra na paciente. Essa paciente é uma paciente que é uma das pacientes que a gente está sem opção de cobertura, de tanto que já colocou cobertura nela e não foi o suficiente. E aí faz laser terapia, coloca coberturas de alta tecnologia, já colocou iodosorb, está usando agora o Urgoclean, já colocou Aquacel, já colocou várias coberturas, minha gente, várias. E aí, mesmo assim, não está funcionando o tratamento. E aí a gente chega e vamos raciocinar clinicamente, que foi o que eu fiz com essa paciente na orientação que a gente faz, né, dentro da mentoria da formação trilha. Vamos investigar osteomielite, vamos investigar osteomielite nessa paciente. Aí, eu já tinha dito, inclusive, para investigar osteomielite de outras vezes. E aí a minha trilheira disse, você já falou de investigar osteomielite. Só que
essa paciente é do posto, não é particular, ela não tem condições financeiras de fazer todo o tratamento particular, e a médica do posto disse que não tem nada a ver, que não vai pedir exame nenhum, nenhuma ressonância, nenhuma ultrassom, né, para essa, ou nenhum raio-x, nenhuma ressonância para essa paciente, porque não tem necessidade, porque não é osteomielite, é melhor investigar outras coisas. Por que não vai investigar a osteomielite? O que é que custa fazer um raio-x? O que é que custa fazer uma ressonância para poder entender o que está impedindo essa cicatrização, além da anemia? Ela tem anemia falciforme, ela tem insuficiência venosa, ela tem insuficiência renal, olha só, ela é recheada, tá? Ela tem muita dor por conta da anemia falciforme também. Ela já está fazendo compressão, porque isso foi uma coisa que ela começou a fazer depois que entrou no Formação Trilha, que entendeu que ela tinha insuficiência venosa e começou a fazer, né, o controle ali, fazer essa compressão. Então, faz compressão, já melhorou muito, está fazendo a higienização mais adequada também, de acordo com o método Trilha. Então, está fazendo tudo direitinho. Então, eu disse a ela ontem, ó, tópico, tudo que você está fazendo já está correto. Então, agora precisa investigar intrinsecamente o que mais pode estar impedindo essa cicatrização, o que mais pode auxiliar nessa paciente, já que está sendo feito tudo, inclusive laser terapia, tudo para essa paciente. Então, a gente precisa entender de qualquer coisa, minha gente, que a gente se submeter a tratar, né? Eu estou tratando feridas, eu quero fazer um curso de laser, eu quero fazer um curso de tratamento de feridas, eu quero me capacitar mais, eu quero fazer um curso de ozonioterapia, eu quero fazer várias, né? Eu quero fazer PRP, PRF, né? Então, eu vou ser aqui diferenciada no mercado, porque aqui na minha cidade não tem ninguém que faça PRP, PRF. Então, eu vou fazer lá o curso de PRP. E eu vou, aqui na minha cidade, vou ser diferenciada. Gente, independente de tudo que você se capacite, se você não olhar para o paciente, você não está fazendo nada. Olha para o paciente. Olha para o paciente. E faz esse atendimento multidisciplinar. É super importante vocês fazerem esse atendimento multidisciplinar, que só o paciente vai ter muito a ganhar. Você vai conseguir devolver a vida do seu paciente mais rápido. Você vai ter resultado. Você vai, inclusive, com esse resultado, você vai adquirir, digamos assim, ser valorizada, né, no mercado. E aí, a partir daí, quando o paciente ele começa a gostar de você, começa a confiar em você, porque você está tratando dele e está devolvendo a vida dele, ele começa a lhe indicar para outros pacientes. O médico assistente desse paciente, ele vai enxergar que você tem esse diferencial. Porque nada adianta você ter diferencial de ser uma enfermeira que faz PRP, PRF, se você não tiver o diferencial de olhar para o paciente. Porque, infelizmente, eu digo infelizmente, isso é um diferencial. E eu digo infelizmente porque, na verdade, a gente deveria aprender isso na faculdade ou na pós-graduação, como enfermeiras. A gente deveria aprender lá a olhar clinicamente para o paciente. Mas a gente não aprende. A gente não aprende o que está acontecendo com o organismo do paciente, a gente não aprende a interpretar exames. A gente não aprende o que uma insuficiência renal, por exemplo, pode interferir na cicatrização do paciente. A gente não aprende, a gente só aprende o quê? Na semiologia, a gente aprende a técnica de troca de curativo, né? E a gente aprende algumas coberturas quando aprende algumas coberturas. Porque tudo que eu aprendi sobre coberturas eu não aprendi nem na faculdade, não. Eu aprendi na pós-graduação algumas coisas de coberturas e aprendi assim, né? Pesquisando sozinha. E aí a gente aprende o quê? Trocar curativos. Trocar curativos é diferente de tratar feridas. A partir daí, a gente entende a diferença. Que trocar curativos é completamente diferente de tratar feridas. E não vai adiantar nada se você não olhar para o paciente.